Pyongyang alerta que os Estados Unidos pagarão caro por venda de armas ao Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Norte alertou que os Estados Unidos pagarão caro pelas vendas indiscriminadas de armas ao Japão e à Coreia do Sul, segundo o jornal South China Morning Post. O alerta ocorreu em um momento em que as tensões continuam aumentando entre a Coreia do Norte e seus vizinhos, com Pyongyang acusando os Estados Unidos de desestabilizarem a região ao fornecer armas avançadas aos seus aliados. A declaração emitida pelo Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de jogar lenha na fogueira para uma nova guerra fria, alertando que não ficaria de braços cruzados enquanto sua segurança fosse ameaçada. Os Estados Unidos são, há muito tempo, um aliado fundamental do Japão e da Coreia do Sul, fornecendo equipamentos de apoio militar avançado, informou o South China Morning Post. No entanto, a Coreia do Norte criticou repetidamente as vendas de armas, alegando que são uma ameaça direta à sua segurança e estabilidade. O último alerta da Coreia do Norte poderá aumentar ainda mais as tensões na região, à medida que o Estado continua treinando sua força militar em resposta às ameaças dos seus vizinhos e dos Estados Unidos. Com isso, a situação na Ásia Oriental permanece altamente volátil e imprevisível, destaca a mídia. Conflito na Ucrânia escancarou superioridade da Rússia sobre a OTAN em guerra eletrônica, diz mídia. Os Estados Unidos, a Europa e a China estão acompanhando de perto a competição entre a Rússia e a Ucrânia na guerra eletrônica no campo de batalha, relata o jornal The New York Times. A mídia destaca que as forças russas estão se adaptando rapidamente aos novos desafios e introduzindo inovações nesta área, em um momento em que as armas ocidentais se mostram vulneráveis ao sistema de guerra eletrônica russos. Na linha de frente, os sinais de rádio são usados para suprimir canais de comunicação com drones e tropas, bem como determinar a localização de alvos e enganar os sistemas de armas guiadas. De acordo com a mídia, as tropas russas contam com os melhores especialistas em guerra eletrônica do mundo, utilizando poderosas capacidades de interferência e mísseis para romper as defesas aéreas ucranianas. Todas as tentativas de ataque da Ucrânia e do Ocidente contra os russos falharam ao se depararem com sistemas de guerra eletrônica russos. Os russos reagiram mais rápido do que esperávamos. Isso deveria preocupar a OTAN, afirmou o especialista militar americano James A. Lewis. Com isso, os Estados Unidos e a Europa temem que os sistemas ocidentais não estejam prontos para responder suficientemente rápido aos desenvolvimentos da guerra eletrônica russa, indica o jornal. Por sua vez, operadores de drones ucranianos relataram que as melhorias nos sistemas de guerra eletrônica da Ucrânia não estão sendo realizadas como deveriam, e que mesmo se tornando um drone invisível, seu operador e sua antena continuarão enviando sinal, e que sendo assim é impossível de se esconder completamente dos equipamentos russos. Submarino nuclear britânico com mísseis do juízo final sofre avaria perigosa no Atlântico, diz mídia. Submarino nuclear da Marinha Real Britânica com mísseis nucleares e uma tripulação de 140 tripulantes quase se afundou devido a um mau funcionamento do medidor de profundidade, escreve o tabloide The Sun. No Atlântico avariou-se o medidor de profundidade em um navio da classe Vanguard, construído há várias décadas com uma tripulação de 140 e mísseis do juízo final Trident II, diz a notícia. O submarino estava se preparando para uma patrulha quando os indicadores que mostravam sua profundidade deixaram de funcionar, deixando a tripulação a pensar que estava nivelando enquanto ainda estava submergindo. De acordo com a publicação, o submarino já havia entrado na zona de perigo quando os engenheiros da seção traseira notaram as medições do segundo indicador e soaram um alarme. Graças a isso, foi possível evitar o pior desastre da Marinha Britânica desde a Segunda Guerra Mundial. Tal catástrofe teria forçado a realizar uma terrível operação de resgate para recuperar o navio ultra secreto e o seu reator nuclear antes que os russos chegassem lá, concluiu o jornal. China pode mover músculos e enterrar os Estados Unidos com terras raras, diz analista. O Ministério do Comércio da China anunciou revisões a uma lista de produtos a granel cujas importações e exportações devem ser comunicadas para manter os registros estatísticos, incluindo pela primeira vez terras raras na lista. O analista internacional Fernando Moragon
Explicou a Sputnik o papel da China no fornecimento de terras raras e seu impacto na economia dos Estados Unidos. As terras raras são importantes para a produção de produtos tecnológicos e militares. As terras raras são um dos instrumentos chaves que a China pode utilizar contra os Estados Unidos e a Europa, principalmente contra a Europa, que não tem nada, explicou o analista. O analista sugeriu que a China poderia utilizar seu controle sobre as terras raras como uma ferramenta para pressionar os Estados Unidos nas disputas comerciais e geopolíticas. A China tem uma alavanca de pressão brutal, ou seja, se a China cortar as terras raras agora, o mundo vai afundar. Foi um erro estratégico dos Estados Unidos, pois, ao deixar tudo isso para os chineses, forneceram a eles uma força enorme. Os Estados Unidos acharam que estavam passando a poluição para os chineses, porém ficaram totalmente dependentes da China, não só nesse setor como em muitos outros, destacou. Vale ressaltar que os Estados Unidos deixaram de produzir terras raras por serem poluentes e de alto custo, o que abriu caminho para os chineses, que aproveitaram para tirar o maior proveito do material e conquistar a liderança global. O consórcio Kalashnikov entrega com antecipação mísseis supersônicos para helicópteros K-52. O consórcio Kalashnikov cumpriu antecipadamente a encomenda de defesa do Estado de 2023 para o fornecimento de mísseis hipersônicos Vikha-1 para helicópteros K-52, informou nesta segunda-feira, 20 de 11 de 2023, o serviço de imprensa da empresa. O consórcio Kalashnikov cumpriu com antecedência as obrigações de 2023 sob contrato estatal com o Ministério da Defesa da Rússia para o fornecimento de mísseis guiados VIK-1. As unidades foram entregues antes do previsto na íntegra. Antes da entrega ao cliente, as munições passaram por teste de voo de controle, durante os quais confirmaram o cumprimento total dos requisitos do contrato, diz o comunicado. Mísseis guiados VIK-1 são projetados para atingir veículos blindados e fortificações inimigas, alvos terrestres e áreas de baixa velocidade em movimento a uma distância de até 10 km. Os portadores desses mísseis são helicópteros de ataque e reconhecimento K-52 Alligator. A velocidade do míssil excede 600 metros por segundo. O helicóptero K-52 Alligator, projetado para destruir tanques, outros veículos blindados de infantaria, helicópteros e aviões, entrou em operação em 2010. Parceria sem confiança. Por que a França está atualizando seus mísseis estratégicos? Pergunta. A França realizou um teste de lançamento de seu novo míssil balístico M51.3 no sábado 19 de 11 de 2023, demonstrando que Paris mantém a capacidade de atacar inimigos usando uma arma nuclear. Quais são as origens da dissuasão nuclear da França e por que é que o país a manteve ao longo das décadas? Pergunta. A Sputnik procurou um especialista para obter respostas. O lançamento do M51.3 de sábado foi realizado a partir de uma instalação de testes terrestres em Biscarrosse, sudoeste da França, com um míssil completando um voo bem sucedido antes de cair em um local não revelado no norte do Atlântico, a várias centenas de quilômetros de qualquer costa, de acordo com o comunicado do Ministério das Forças Armadas francês. O teste foi realizado sem carga nuclear e no estrito cumprimento dos compromissos internacionais da França, garantiu o Ministério, acrescentando que o lançamento realizado no âmbito do programa M51 demonstra mais uma vez a excelência da alta tecnologia que as indústrias francesas estão implementando nesta área. A série M51 de mísseis balísticos intercontinentais lançados por submarino tem suas origens na década de 1980 e foi introduzida em serviço pela primeira vez no final de 2010, substituindo gradualmente o M45 SLBM, anteriormente usado pelos submarinos de mísseis balísticos da classe Triunfante da Marinha Francesa, com a espinha dorsal da dissuasão nuclear da França. Os foguetes de combustível sólido de 3 estágios são projetados para transportar até 10 ogivas termonucleares TM-75 de alvo independente, que tem um rendimento de até 110 quilotons cada. Para referência, a bomba nuclear americana que destruiu grande parte da cidade japonesa de Hiroshima e matou 126 mil civis, tem um rendimento de apenas 16 quilotons. Cada um dos 4 submarinos da classe Triunfante da França pode transportar até 16 mísseis balísticos lançados verticalmente, dando a Paris poder de fogo nuclear suficiente para destruir um país importante em caso de guerra. 11 testes de lançamento de M51 foram realizados a partir de 2006
10 deles bem-sucedidos, sendo o lançamento do sábado o 12º, o trabalho na variante M51.3, atualizado do míssil, começou em 2014, um novo modelo que deverá aumentar o alcance do míssil em várias centenas de quilômetros em relação ao seu alcance atual de 8.000 a 10.000 quilômetros. Supostamente também apresenta novas características não especificadas, projetadas para ajudar as ogivas a penetrar nas defesas antimísseis inimigas. Espera-se que o M51-3 entre em campo a partir de 2025 e seja equipado a bordo da classe Triumph e seu sucessor, conhecido como submarino de mísseis balísticos nucleares da terceira geração, que deve começar a substituir os atuais submarinos por volta do ano de 2035. O lançamento do sábado foi o primeiro da variante M51.3. A doutrina nuclear Force de Frappe da França. Quando colocada em campo, o M51-3 completará a dissuasão nuclear da França, conhecida como Force de Frappe, força de ataque ou força de dissuasão, força de dissuasão. A França se tornou o quarto país do mundo a desenvolver uma dissuasão nuclear, realizando o seu primeiro teste nuclear em 13 de fevereiro de 1960, no local de teste Renegade, na Argélia, 2 anos antes da nação norte-africana ganhar sua liberdade na Guerra de Independência contra Paris. O governo francês assinou pela primeira vez a criação de um programa de armas nucleares em meados da década de 1950 com Charles de Gaulle, general da resistência da Segunda Guerra Mundial, que se tornou político, revigorando o impulso para uma força nuclear francesa independente, depois de se tornar presidente em 1958. Desde o início, Paris procurou garantir uma dissuasão independente, separada da dos Estados Unidos, e desenvolver poder de fogo nuclear suficiente, não para destruir completamente o seu presumível adversário soviético em caso de guerra, mas o suficiente para dissuadir um inimigo de um ataque à França. Durante a Guerra Fria, a dissuasão da França contou com componentes terrestres, marítimos e aéreos, tendo a missão sido entregue inteiramente à Marinha na década de 1990. A França é um membro da OTAN, mas graças ao general de Gaulle mantivemos um mínimo de dependência em relação à OTAN. No que diz respeito às armas nucleares, disse o coronel Jacques Rougarde, veterano de 26 anos do exército francês, da Legião Estrangeira e oficial especial das Forças Armadas, da Sputnik, quando questionado sobre as origens da dissuasão independente da França. A doutrina nuclear francesa garantiu e ainda garante a independência da nação como potência nuclear, e foi possível puramente devido à vontade do general de Gaulle, que a impôs aos americanos, explicou Rougarde. O ponto central da dissuasão nuclear francesa é precisamente para não depender do guarda-chuva americano, constituindo a questão uma questão essencial e pilar fundamental da doutrina militar francesa, que admite a possibilidade de alianças, mas não às custas da segurança estratégica de Paris, disse o especialista. No que diz respeito aos desenvolvimentos nucleares modernos do país, é provável que Washington veja esse tipo de atividade como uma certa suspeita, mesmo que esteja bem consciente do que o presidente Emmanuel Macron, infelizmente, não é. De Gaulle, acredita o oficial Alexandre Politi, especialista em política e geopolítica global, baseado na Itália, com mais de 30 anos de experiência, disse a Sputnik que a dissuasão da França, que tem idade semelhante à do Reino Unido, é ainda mais independente do que a de Londres, devido à dependência desta última sobre os Estados Unidos e os seus mísseis da série Trident. Desde o início, os franceses insistiram que a sua dissuasão era estritamente para a dissuasão nacional, tanto na doutrina como na prática. Na doutrina, porque não acreditavam em estender essa dissuasão a outros países, explicou Politi. Paris, observou ele, não acreditava que alguém arriscaria as suas próprias cidades pela cidade de outra pessoa, independentemente dos compromissos da aliança. Essa era a crença deles e ainda é a crença deles hoje. A dissuasão nacional é credível porque é nacional, frisou o observador. O presidente de Gaulle não acreditava na confiança na dissuasão nuclear norte-americana, dado que, uma vez tomada uma decisão em questões nucleares, ela tem consequências de longo alcance, enfatizou Politi. No final das contas, é uma questão de fé, se você confia ou não confia. E nessas questões, eles, os franceses, não confiam. Mas é uma posição muito antiga, de décadas. Dito isso, apesar da ausência de uma política de defesa comum da União Europeia, tem ocorrido um debate informal, até agora limitado à esfera acadêmica,
sobre a possível extensão do guarda-chuva nuclear francês sobre a Europa, ou pelo menos sobre a Alemanha, observou Politi, enfatizando que muito recentemente tal conceito foi considerado absolutamente inconcebível, há tanto a fazer apenas em termos de dissuasão convencional que, francamente, pensar na dissuasão nuclear está realmente em um caminho distante apenas por razões políticas, disse o observador. Um dos subprodutos desta ideia, sobre a qual tenho a certeza você sabe, que Paris considerou é que, se estender a sua dissuasão à Europa, por que não deveria fazer da Europa o seu assento no Conselho de Segurança da ONU? Pergunta. Se temos uma política comum de segurança e defesa, por que deveria a França ter um assento único em vez de um assento europeu? Pergunta. É claro que, mais uma vez, entre as reflexões acadêmicas e conceituais e a política, existe sempre um grande fosso. Mas conceitualmente é algo que o primeiro-ministro Giulio Andreotti, na Itália, já tinha colocado como questão. Se somos Europa, deveríamos ter um assento único no Conselho de Segurança da ONU. É claro que os franceses não estavam inclinados a pensar desta forma. A dissuasão da França é credível? Pergunta. Os submarinos são, neste momento, as armas com capacidade nuclear menos rastreáveis. Para garantir uma dissuasão contra tecnologias ainda por criar, para identificar e neutralizar com precisão submarinos nucleares que se escondem nos oceanos, sublinhou Politi. Mas o problema, observou ele, é que, a longo prazo, os submarinos, mais cedo ou mais tarde, poderão se tornar muito mais visíveis do que hoje. E isto se tornaria um problema muito grande para países com arsenais nucleares menores, incluindo a França. Diante disso, os testes de mísseis da França e a criação de uma nova geração de novas plataformas de ataque dispendiosas se destinam a manter a dissuasão da nação europeia relevante em um mundo cada vez mais complicado. França testa com sucesso míssil balístico estratégico sem carga nuclear. No sábado, 18 de 11 de 2023, a França realizou um teste bem sucedido de um míssil balístico M51.3 sem carga nuclear. Segundo o Ministério da Defesa francês, o lançamento de teste foi realizado na base da Direção-Geral de Armamentos em Biscarrosse, no sudoeste da França, e foi monitorado por várias estações terrestres em todas as fases do voo. De acordo com o Ministério da Defesa francês, o teste foi realizado em estrita conformidade com as regras internacionais da França. Segundo informações, o projeto caiu no norte do Atlântico, a algumas centenas de quilômetros da costa. As autoridades francesas afirmaram que o teste contribuirá para confirmar a credibilidade da dissuasão nuclear na França nas próximas décadas. O Japão termina simulação de resposta à suposta invasão chinesa de ilha vulnerável. A Tokunoshima faz parte das ilhas Ryukyu, com o Japão e a China disputando certas áreas do arquipélago. Tóquio tem uma suposta invasão chinesa da ilha onde foram realizadas as manobras. Fuzileiros navais japoneses em veículos de assalto anfíbio concluíram no domingo, 19 de 11 de 2023, a simulação de resposta à invasão de uma ilha no mar da China Oriental, escreve o jornal chinês South China Morning Post. O exercício de 11 dias, chamado 05JX, foi realizado com o intuito de desalojar invasores da ilha de Tokunoshima, a terceira a contar do extremo sul das ilhas Satsuma, que o Japão teme ser vulnerável a ataques da China. O arquipélago está localizado na parte norte das ilhas Ryukyu, que são parcialmente disputadas por Pequim. As manobras testaram a prontidão das forças terrestres, marítimas e aéreas para defender o território e a infraestrutura do Japão, incluindo usinas nucleares. Os veículos de assalto anfíbio da Força de Autodefesa Terrestre do Japão foram lançados de 2 navios de desembarque da Força de Autodefesa Marítima ancorados no mar. Outras tropas chegaram em barcos de borracha semi-infláveis, com equipamentos pesados transportados para a costa em um aerobarco militar. Ao contrário de muitas das praias ao longo da cadeia de ilhas do sudoeste do Japão, que se estende até Taiwan, e de Tokunoshima, não tem um recife de coral que dificulte as operações militares. O objetivo do JX é mostrar que, se houver uma situação emergencial resultante de um ataque, somos capazes de responder de forma conjunta, resumiu o general Yoshida,
chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças de Autodefesa do Japão, após observar as manobras. Luke Martini concluiu teste de voo com menor alcance já feito com míssil de ataque de precisão. A empresa norte-americana de defesa Lockheed Martin concluiu com sucesso um teste de voo de qualificação de produção com o exército dos Estados Unidos em uma demonstração em White Sands Missile Range, Novo México. De acordo com a empresa, um míssil de ataque de precisão foi disparado de um lançador HIMARS para atingir um alvo definido. O teste submeteu o artefato à distância mais curta já voada até o momento, demonstrando a precisão contínua do sistema desde o lançamento até o impacto. Embora não seja o alcance da missão principal do míssil, o voo de curto alcance representa um ambiente mais estressante e dinâmico para o míssil. À medida que ele manobra em velocidades hipersônicas para se alinhar ao alvo, esse teste verifica a integridade estrutural do míssil e o controle de trajetória. O teste segue um terceiro contrato de produção para produzir mísseis com capacidade operacional antecipada adicionais, concedido em setembro de 2023. O PRSM é o míssil de ataque de precisão de longo alcance da próxima geração do Exército dos Estados Unidos, capaz de neutralizar alvos a mais de 400 km. Cai demanda de dívida pública dos Estados Unidos por parte de compradores estrangeiros, revela a mídia. Os investidores privados e os bancos centrais estrangeiros detêm atualmente cerca de 30% da dívida pública dos Estados Unidos, em comparação com os 43% que tinham há uma década. A demanda estrangeira de títulos de dívida de longo prazo emitidos pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos registrou uma diminuição significativa no início deste mês, o que poderia gerar problemas para Washington no financiamento do seu déficit público, informou o The Wall Street Journal. O mercado do tesouro dos Estados Unidos está passando por grandes mudanças de oferta e demanda. A Reserva Federal, Fed, está perdendo seu portfólio a um ritmo de cerca de 60 bilhões por mês. Compradores estrangeiros, que outrora foram importantes fontes de demanda, China e Japão em particular, tornaram-se menos confiantes ultimamente. No entanto, observou-se um aumento da oferta de obrigações, uma vez que o Tesouro emitiu neste ano cerca de 2 bilhões de dólares líquidos em uma nova dívida. Este montante marcou um máximo histórico, excluindo a vaga de endividamento relacionada à pandemia de 2020. As emissões dos Estados Unidos aumentaram consideravelmente, a demanda externa não aumentou, disse Brad System, membro do Sênior do Conselho de Relações Exteriores, organização privada norte-americana que sublinhou que Pequim e Tóquio não figuram como compradores líquidos da dívida pública no futuro. Por sua vez, o Comitê Consultivo de Empréstimo do Tesouro assinalou que se espera que a demanda dos bancos dos investidores estrangeiros em relação à aquisição da dívida pública norte-americana seja mais limitada. Todos os jovens estão mortos. OTAN matou uma geração inteira ucraniana de jornalistas dos Estados Unidos. Uma geração inteira de homens foi sacrificada na Ucrânia em nome das ambições do presidente do país, Zelensky, disse a jornalista americana Natalie Morris em uma entrevista ao canal Reddit do YouTube. A Ucrânia sacrificou uma geração inteira de jovens, tudo para que o presidente Zelensky possa nos enganar com essa guerra, afirmou a jornalista. Essas perdas colossais poderiam ter sido evitadas se Kiev tivesse entrado em negociações de paz com Moscou há muito tempo, em vez de perseguir as ambições do líder ucraniano, resumiu Natalie Morris. As forças armadas ucranianas conduzem uma contraofensiva nas regiões a sul de Donetsk, Ariomovsk e Zaporozhye há 6 meses, lançando nas batalhas brigadas treinadas pela OTAN e armadas com equipamentos estrangeiros, mas elas não conseguiram obter sucesso em nenhuma das seções do fronte. A contraofensiva das forças armadas da Ucrânia não está apenas estagnada, ela falhou completamente, disse o presidente russo Putin. A Ucrânia perdeu 90 mil militares em suas tentativas de alcançar resultados a qualquer custo, como se esse não fosse seu povo, de acordo com Putin. O fim será triste para Kiev. Mídia dos Estados Unidos sugere como acabará o conflito na Ucrânia. O conflito na Ucrânia terminará com a libertação de novos territórios pela Rússia, escreveu a colunista americana Peter Van Buren em um artigo do The American Conservative.
As condições da resolução da guerra serão ditadas a Kiev não apenas por Washington, mas também por Moscou, como no caso da Crimeia há alguns anos. O fim será bastante triste. A Rússia provavelmente fortalecerá sua posição em Donbás, na Crimeia, e obterá novos territórios mais próximos de Kiev. Cerca de 20% do território da Ucrânia, Kiev será forçada a deixar de lado o seu objetivo de se juntar ao OTAN, disse o jornalista. Segundo Van Buren, os Estados Unidos tramaram a Ucrânia, tal como eles fizeram com os países aos que prometeram que nunca abandonariam. Kiev enfrentará a mesma derrota dos governos anteriores apoiados por Washington. Os Estados Unidos têm um velho hábito de se envolver em um conflito e depois perder o interesse. De acordo com a NBC, as autoridades americanas e europeias já estão discutindo com Kiev as possíveis consequências das negociações de paz com a Rússia, incluindo as linhas gerais sobre a Ucrânia pode ter que abdicar para chegar a um acordo. Especialista militar revela detalhes sinistros dos tanques alemães Leopard usados pela Ucrânia. Os tanques alemães Leopard 1 a 5 entregues para a Ucrânia foram enviados para a linha do fronte sem a proteção necessária, escreveu o jornalista David Axe em seu artigo no Forbes, referindo-se a um vídeo que surgiu na web mostrando o referido blindado alemão. Há algo sinistro no vídeo de um Leopard 1 a 5, aparentemente perto da linha de frente na Ucrânia. O tanque aparentemente não está usando nenhuma blindagem adicional. Não há proteção contra drones, não há unidades de proteção dinâmica contra o impacto de projéteis e munições que se aproximam. Avança a revista. De acordo com a o Leopard 1 a 5 precisa de proteção adicional. A blindagem de 70 mm torna os tanques menos protegidos do conflito ucraniano. Anteriormente, de acordo com a lista atualizada no site do governo alemão, Berlim entregou à Ucrânia 10 tanques Leopard 1 a 5, mais de 20 veículos com esteiras e mais de 30 caminhões. Anteriormente, a revista informou que os militares russos destruíram recentemente um quarto dos tanques alemães Leopard 2 fornecidos à Ucrânia. Irã apresenta seu novo míssil de cruzeiro hipersônico Fatah 2. No domingo 19 de 11 de 2023, a Força Aeroespacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica apresentou seu novo míssil hipersônico Fatah 2. O míssil foi mostrado ao público durante uma exibição dos últimos avanços das Forças Armadas iranianas na Universidade de Ciências e Tecnologias Aeronáuticas, a Shura, segundo a emissora Press TV. De acordo com o Teherã, o Fatah 2 faz parte da categoria de mísseis cruzeiro hipersônicos e de velocidade e de veículos planadores hipersônicos. Apenas 4 países, incluindo a República Islâmica do Irã, contam com a tecnologia deste tipo de armas hipersônicas, afirmou Teherã. Recentemente, o general de brigada das Forças Armadas iranianas, Abbas Nilforhassan, declarou que o Irã estava trabalhando para melhorar a qualidade e as capacidades de seus mísseis hipersônicos. Com um alcance de 2.000 km, o general assegurou que o míssil Fatah, apresentado em junho, e outros novos modelos de mísseis hipersônicos têm como objetivo contra-atacar os sistemas antimísseis de Israel. O chanceler alemão recua e diz estar disposto a retomar conversas com Putin. O chanceler alemão Olaf Scholz assegurou que prevê retomar o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin, com quem não manteve conversações de maneira direta desde 2022. A declaração do chanceler alemão foi feita em um encontro com a população próxima a Potsdam, sem mencionar uma data concreta para retomar o diálogo. Scholz e Putin mantiveram contato telefônico pela primeira vez em 2 de dezembro de 2022. Durante o diálogo, Putin explicou em detalhes os objetivos fundamentais da Rússia relacionados à operação especial na Ucrânia e instou que a Alemanha reconsiderasse o seu foco sobre o conflito. A Indonésia e os BRICS, por que o país não entra no bloco? A Indonésia e os BRICS, por que o país não entra no bloco? Pergunta.
Considerado uma das maiores economias da Associação de Nações do Sudoeste Asiático, ASEAN, a Indonésia era um dos países mais cotados para entrar no BRICS, mas preferiu não entregar a sua candidatura na última cúpula do grupo em Joanesburgo, na África do Sul. Por que a Indonésia decidiu aguardar? Pergunta. Quais seriam os impactos econômicos no seu ingresso sobre o bloco? Pergunta. Para debater essa e outras questões, Melindy Sadi. Essa matéria ainda vai para